Eu tenho vontade de documentar as coisas aqui de Barreira. É legal, é As bom, coisas, cara. deixar isso registrado. Não é Tem só, que não é só o fazer. Rio, é tudo. A É tudo, cultura, claro. as pessoas. Vá por aí, Paulo. Tá gravando? Bosco, as lavadeiras. Você tem algum conhecimento? Porque é o seguinte, nosso documentário está falando das pessoas que viviam. Legal, no Rio. massa. Eu sei que hoje não tem mais como, hoje tem alguém Sim, encanado. sim, Mas legal. aí, você tem algum. O que você pode falar sobre as lavadeiras? Pois é, o Rio é tudo, mas naquele tempo, hoje ele anda meio assim, né? Invisível parece, mas ele faz parte da nossa vida e é fundamental. Sem ele, como eu falei, nós morremos todos. E aí quando você mexe nessa questão da memória, tudo era no rio. Inclusive a gente jogava lixo no rio, todos os dias. Mas não era esse lixo cheio de plástico, cheio de... mas um lixo assim que a gente consumia, até não tinha tanta vasilha, não tinha tanta coisa assim. Mas todos os dias, inclusive minha mãe deixava o lixo, que era mais cascas de coisas, né? Não tinha pet, não tinha nada, era mais o lixo orgânico mesmo, naturalmente, porque não existia essas coisas, tanto plástico, né? Tanto ferro. E aí a gente jogava essas coisas no rio todos os dias. O rio tinha uma sua vazão, né? Não tinha... E tudo acontecia ali. Tinha, inclusive, não sei se você já ouviu falar, mas é muito interessante, tinha o banheiro dos homens, que era o lugar onde só os homens ficavam à noite, né? Ia tomar banho à noite. A água encanada praticamente não tinha. Eu faltava muito. A gente morava ali vizinho ao Sacola Cheia do Cais. Minha família sempre morou ali. Aquela rua ali do Cais e Porto. E era uma maravilha, porque faltava água, bastava a gente pegar os baldes e claro, aonde lavava-se as louças e as roupas, né? Que desciam, aquelas trouxas enormes e os baldes cheios de vasilhas e tal para lavar. E aí ficava um monte de gente lavando roupa e cantando e tal. Isso virou até uma tradição, né? Também acho que o sabão nem era muito assim agressivo como a gente tem hoje, esses materiais de limpeza, com esses cheirinhos de limpeza, que eu não sei se é cheirinho de limpeza, eu não sei se limpeza tem cheiro. Mas eu sei que não, eu acho que não deveria ser, eu penso que não deveria ser tão agressivo, mas era ali onde acontecia tudo, né? E os meninos, a gente ficava brincando, pulando do cais, pulando da ponte, a ponte de madeira. Então, o rio era um atrativo assim, bem importante. É ainda, mas eu volto a falar, está invisível, não tem essa visibilidade, mas ele está lá. E os areieiros? Eu lembro que tinha uma estátua do areeiro lá no Tinha que Randesmar fez, foi. Eu nem sei onde é que você falou que até pesquisar, não sei. Eu não sei onde foi parar. Até hoje tem lá na prainha, eles parece que estão lá, né? A família do Família Zé pessoal, de Zé Preto. E, poxa, Nicanor, um monte de gente, Nicanor do Boa, não sei, não lembro agora alguns, mas eles eram figuras visíveis, né? Quando você chegava assim na beira do rio, eles estavam lá, tirando a sua areia, uns 3, 4, sempre 5 ali, né? No rio, né? No meio do rio, em locais que eles escolhiam para fazer isso. E eu ouvi falar que a contribuição desse pessoal para Barreiras é muito grande e o pessoal não reconhece. Igual eu fiquei sabendo que eles tiraram ali para construir o Matadouro, o Quarto Beck. Essa areia era usada na construção civil, exatamente. Era usado para as construções das coisas, para vendia. Não sei se hoje ainda se faz isso, mas acho que faz de maneira muito degradante, muito agressiva, assim, essas dragas, essas coisas. Depois chegaram essas dragas. Aí eles já foi caindo mais, assim, a presença deles. Acho que o negócio não ficou muito bom para eles. Mas era uma vida, eu não vou dizer a você que é melhor do que hoje a gente tem algumas facilidades, né? Assim, me parece, eu vi até um comercial nesse chanteiro que eu estava refletindo, o cara oferecendo um tipo de smartphone novo para a sua vida ficar mais fácil. Aí eu estava pensando, meu Deus do céu, será que isso aqui vai me tornar a minha vida mais fácil? Ou eu quero ter uma vida mais fácil? Tem que ver. Ou a vida pode ser mais fácil. Eu acho que a vida é mesmo um desafio todos os dias, né? Não tem que ficar essas tecnologias. Acho que é importante que a gente tenha isso antenado. Os prefeitos naquela época sempre prometiam progresso. A gente vai trazer o progresso energia elétrica, telefone, água encanada. Chegou esse progresso. Será que isso é um progresso? Porque a gente teve tantas consequências disso. A vida aqui em Barreiras, eu fui adolescente aqui, criança, com 5 anos, como eu falei, eu cheguei, mas desde Juazeiro eu tive essa vida às margens do rio.
era uma coisa mais simples, como acho que deveria ser em Salvador, em Brasília, né, em outros lugares. Assim, é uma vida que o tempo era diferente, o ritmo de vida era diferente, o tempo da reflexão, o tempo... Eu penso que era melhor por isso. Porque agora a gente está gravando esse negócio, eu tenho um compromisso de 10 horas, depois tem um compromisso 11, 7 horas, vai... Então sobrecarrega, uma vida que sobrecarrega gera muito estresse e tal. E nós não tínhamos, assim, essa coisa do estresse, assim, tinha uma coisa de um tempo. Eu não estou falando, eu volto a falar novamente, eu não estou querendo ser saudosista, nem querendo que o tempo volte, né? Impossível praticamente. Mas é muito importante a gente saber que isso existiu e que essa possibilidade está aí, da gente reviver, vamos dizer assim, isso em nós. Esse tempo livre e esse tempo da reflexão. Para terminar, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, você falasse, sua relação, só frisasse mais um pouco a sua relação afetiva com o Rio. Você já falou um pouquinho. E depois, qual é o recado que você dá para essa galera nova, para a gente que está vendo o Rio morrendo, não conhecer o Rio, não conhecer o Rio desse jeito, e não ter consciência que o Rio é vida. Igual você tem, a gente viveu no Rio mesmo, que pescava, banhava. Eu acho que a consciência é outra do que quem nem colocou o no Rio. Qual recado você daria para essa criança? Primeiro, o que é que o Rio é para mim, você falou, relação né? afetiva com o Rio. Eu não saberia nem dizer, porque é uma coisa muito inerente, é muito inerente a mim. Eu tenho, assim, sempre falo para meus amigos, quando eu visito alguma cidade, assim, que eu estou em alguma cidade, seja para trabalhar, o que for, que não tem rio, eu me sinto super estranho. Mas, claro que aquelas pessoas vivem ali naquela cidade sem rio. Eu acho que eu não viveria. Com mar, eu até vivo. Mas em Salvador, por exemplo, tem rio, vários rios. Eu acabo indo lá para a Lauro de Freitas ou para a ilha mesmo, para ficar na beira do rio. Então, é uma coisa muito inerente, é fundamental, até vital para mim, a presença está próximo do rio. Aqui, apesar de estar próximo, mas eu evito ir a Rio de Ondas, porque aquela degradação me afeta, né? As degradações e tal, as ocupações, e não mais a liberdade também de você andar pela beira do rio, por exemplo, Rio de Ondas, chácara pra caramba, um bocado de muro, um bocado de cercas. Então, essa liberdade de me relacionar com a natureza livremente, né? Até mesmo como uma coisa ritual, sagrada, que eu sempre tive, né? Isso me afetou muito, assim, essa ocupação. Então eu evito, às vezes eu fico em casa, eu fico só mesmo na coisa da minha mente ou da minha memória, né? Ou fazendo poesia, escrevendo para isso. É de tristeza, Não chega a me jogar para baixo, certo? Mas provoca uma lacuna enorme no meu coração, no meu sentimento. E o recado que você dá? Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu penso que isso é a nossa jornada mesmo, né? Humana, aqui no planeta. Tenha sempre uma geração... Eu não acredito em fim do mundo, por exemplo, em nada disso, porque as gerações, graças a Deus, né? Há sempre a renovação na natureza e entre os seres humanos. Uma geração daqui a 50 anos, sei lá, 60 anos, eu não estaria aqui, alguns de vocês também não, mas vai estar uma meninada retada que está chegando aí, sabe? Sem vislumbrar muito essa coisa da tecnologia, sem ficar muito, sabe, escravo dessas coisas, refém dessas coisas, dessas tecnologias, e olhar um pouquinho mais. Então eu penso, Paulo, que vai rolar naturalmente, como vocês aí dessa geração agora estão trazendo isso. Eu penso que as gerações elas vão, né, se olhando. A história sempre foi assim, né? Você vê que a gente sempre vai lá beber de uma fonte. Ou vocês conversando comigo aqui agora, por exemplo, né, que tem essa memória nutrida dessas coisas boas e inspiradoras do Rio. Então, o recado é que olhem para o Rio, escrevam, pesquisem, né, que tem muita coisa lá. Muita coisa, assim, infinitas possibilidades de temas e também de ser feliz, né? De poder contemplar esse tempo do Rio. Eu tenho um pensamento, assim, que isso eu acho que eu trago sempre, como eu trouxe sempre comigo. Oi, dá uma cortada aí. Quem é?